queridos amigos, olá, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso 9º podcast. Já estamos no 9º, hein? E nós levamos a palavra de Jesus, né? De uma forma bem descontraída, bem leve, bem suave, que chegue aos ouvidos com maior entendimento. E hoje nós estamos felizes por sabermos que estamos levando a tantas pessoas esta palavra. E eu estou aqui com o nosso amigo Irandir, com a nossa amiga Delina, a quem eu peço, já de início, que faça a sua apresentação, Delina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar de volta com o nosso novo podcast. Eu espero que seja de grande valia para todos, assim como foi para mim, estudar esse tema muito legal e que Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Irandir. Bom dia, Barbosa, bom dia, Delina, bom dia a você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. É um prazer enorme, né? Nós estamos aqui um tempinho de chuva, vocês talvez vão ouvir aí um barulhinho de chuva, um carro passando ali com aquele barulhinho gostoso, né? Mas o importante é que nós estamos aqui para levar esse tema tão bonito, né? Escolhido pelo nosso companheiro Barbosa. E que esse tema auxilia todos vocês, como disse a Delina, que auxiliou muita gente no estudo. E Jesus esteja conosco para que nós possamos ter esta leveza e alegria de passar esta mensagem. Que assim seja. E realmente o nosso tema de hoje é uma coisa bela, né? Uma história linda. Trata-se do primeiro milagre, ou seja, as bodas de Caná. E está narrado em João 2, do versículo 1 a 11. E eu já começo perguntando, já que falamos aqui em milagre, Irandir, nos explica o que é milagre? Muito bem, vamos recorrer aqui ao EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, da FEB, no livro 1, modelo 2, roteiro 7. Ele vai nos dizer que milagre, miraculo, veio do latim mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Algo que acontece e não tem explicação à luz da ciência da época. Fato inexplicável, algo que ninguém acredita ser possível. Segundo a doutrina espírita, religião que tem como base o cristianismo, não existem milagres na concepção comumente empregada a esse termo. Para o Espiritismo, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis físicas, da química e da biologia, sendo essas leis criadas e mantidas por Deus. E sendo Deus perfeito, não haveria motivo para derrogá-las ou contradizê-las, uma vez que elas próprias derivam da perfeição. Então, Kardec vai nos dizer na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 3.1. A cura se opera mediante a substituição de moléculas malsã por moléculas sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade que provoca uma emissão fluídica mais abundante, dá ao fluido maior força de penetração. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Agar vai dizer assim: o milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. É muito bonita essa explicação, porque tira aquele misticismo, aquela coisa que Deus vem e muda as suas leis, né? Derroga as suas leis, fazendo determinada situação virar algo inesperado.
E o H mostra para a gente assim, que o milagre é o coroamento do mérito. Quando eu tenho mérito e eu desejo a minha melhora, né, o que acontece? Os espíritos encarregados por Deus de nos ajudar, e todos nós temos esses espíritos ao nosso lado, né, vão auxiliados por outros nos fazer valer aquela vontade que nós temos, com substituição de moléculas através dos fluidos, que hoje nós temos aí conhecimento, a ciência está nos mostrando, né, de que há a possibilidade dessa recuperação e, na verdade, existem os milagres. Agora, imagine Jesus curando, né? Ele diz aqui que era necessário uma energia pura e uma vontade sólida. E Jesus, né, com a sua pureza, sendo o espírito mais perfeito que nós tivemos aqui, com a sua vontade, ele, através do seu fluido, ele curava. Ele substituía as moléculas daqueles que estavam ali em busca da cura. Isso no caso da cura, né? Mas não vamos nos alongar, senão a gente entra no nosso tema antes do tempo. Tempo, né? Exatamente. Então, o Espiritismo vem mostrar que não existe mágica, né? Não é assim, olha, eu quero que você se cure e você vai curar. Não, existe uma fusão de eu ter esta vontade, eu ter mérito, e aquele que vai fazer a cura ter aquela vontade, aqueles fluidos positivos, ter amor em seu coração. E aí sim as coisas vão funcionar direitinho. E aí existe a cura, existe o que nós chamamos hoje de milagre. Muito bem, Iradir, muito obrigado pela sua explanação. Ótima. E o nosso tema de hoje ele é curtinho, porém ele nos traz um grande ensinamento, principalmente quando nos referimos a Maria, né? No decorrer do nosso podcast, nós vamos ver um pouquinho desse lado mãe de Maria. E está em João 2, como já foi dito, do 1 ao 11. Ele nos diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Uma história curtinha, como eu falei, e para entendermos melhor a importância deste milagre, vamos saber de você, Delina. Por que Jesus foi a essa festa de casamento? Segundo a gente sabe, né? Segundo diz, Jesus era muito sério, essa imagem que nos passam, né? E ele foi para uma festa de casamento? Ele foi e deve também ter se divertido, porque a gente já até comentou isso no último podcast, né? Que nós temos essa imagem de Jesus muito séria, e realmente ele era sério.
quando ele estava trabalhando, né? Mas nos outros momentos ele era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, né? Que brincava com os apóstolos, que as crianças gostavam de estar perto. As crianças gostam de estar perto porque a pessoa é boa. E eles foram nessa festa de casamento porque o noivo era parente de Maria. Então ela foi convidada e, por conseguinte, seu filho. E naquela época Jesus já estava o quê? Reunindo o seu grupo de discípulos. Então eles também foram com Jesus nessa festa de casamento. E a coisa muito interessante que a gente tem que perceber que tudo Jesus nos mostra um ensinamento, nos dá um ensinamento, né? Ele não recusou-se a ir. E olha que eles caminharam mais ou menos uns 140 quilômetros para chegar até lá. Né? Veja a disposição de Jesus. E aí ele levou os discípulos dele, como a Adelina disse. Mas o que eu quero dizer é que ele não recusou o pedido do noivo, da família. Veja a consideração que ele tinha e tem pelas pessoas. Então, eu achei esta ida dele tem um simbolismo muito especial, um ensinamento para nós, que nós devemos estar próximo daqueles quem nos ama, daqueles que nós amamos, e nós devemos aceitar sempre o convite. Esse convite, ele é, de uma conversa, ele é o convite de uma visita fraterna num momento mais difícil que a pessoa possa estar, num momento de alegria. Então, é um convite importante e Jesus foi. E como a Adelina disse, ele se divertiu. Ele dançou, bebeu vinho na festa, participou normalmente como todo mundo. Então, onde nós estivermos, nós devemos fazer parte daquele lugar, seguindo os bons costumes, evidentemente, mas não podemos ficar num canto, parado, triste. Não, a Adelina foi muito feliz. Ela disse que as crianças queriam estar dele porque ele era feliz. Ele levava o quê? Alegria, felicidade aonde ele estava. E é isso que nós também devemos transportar. Quando convidados, irmos felizes, alegres e nos comportarmos levando toda a felicidade possível. Irandi, o que representa o vinho na festa do casamento? Na Bíblia, o vinho é símbolo de alegria. Está lá em Salmo, no capítulo 4, versículo 7. Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. O vinho é uma bebida importante na tradição judaica. É símbolo da alegria. Aí em festividades tradicionais e também na reza de santificação do Sabá, eles utilizam o vinho. Durante a cerimônia e festa são utilizados 2 taças de vinho. E os noivos sempre tomam a bebida na mesma taça, para simbolizar a partilha total da sua vida. O segundo ponto a entender é que o vinho, isso vai estar no Salmos, capítulo 104 e 15. É o vinho que alegra o coração do homem. Então, tem um significado espiritual o vinho para os judeus da época e atuais também. Né? O vinho significa comunhão. Está em João, no capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Também em Salmo, capítulo 128, item 3, está. Significa vida farta e tranquila com prosperidade. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Então, essa tradição dos judeus, né, ela realmente é muito interessante. Olha só,
Consta na tradição que, quando um rapaz queria namorar a moça, ele e sua família preparavam lá um contrato. Nesse contrato era estipulado o preço que ele ia pagar pela moça. Esse preço era bem alto, porque previa todas as despesas que a família da noiva teve com ela, até aquele dia. Se você fosse pobre, quisesse casar com uma mulher rica, eu acho que não daria, que ela custaria muito cara para o pai e para a mãe, né? Então, ele diz que reuniam-se os pais do pretendente e da pretendida. Se o pai da moça aceitasse as bases contratuais, o rapaz enchia uma taça de vinho e entregava para a moça. Se ela bebesse, era o sim para o noivado. O vinho representa, então, a alegria, a comunhão e o prazer de se formar uma família, o selo sagrado. Muito interessante essa questão do vinho. Vejam que o vinho, então, o que ele trazia, o que ele significava? Alegria. É isso. Uhum. Então, Delina, Maria, vendo que faltava vinho, né, ela recorre a Jesus. Era a casa de família dela. Ela não queria deixar faltar essa alegria. Então, ela recorreu a ele. Será que Maria tinha conhecimento dos poderes de Jesus já? Tinha. Porque o anjo Gabriel veio anunciar a ela que ela seria a mãe do Messias, né? E depois, pela história, acho que Gabriel também anuncia a José, então José também sabia. Depois eles apresentam o menino ao templo. Simeão vê também que ele era o Messias. Ele até diz aquela frase famosa, né, de que agora os meus olhos poderiam se cerrar porque ele tinha visto o Messias. Uhum. E tinha ali, acho que Jesus tinha uma rede de apoio ali, que sabia que ele era o Messias. Então era a mãe dele, o pai. Quando Maria sabe o anjo Gabriel anuncia para ela a gravidez, ele também anuncia que a sua prima Isabel já estava grávida. E ela vai visitá-la. E aí, quando ela chega na casa de Isabel, Isabel olha para Maria e já vê que Maria, naquele momento, já estava grávida. Né? E ela diz, né, bendito é o fruto do vosso ventre. Então, Isabel também sabia, Zacarias, porque o anjo Gabriel também anunciou a chegada de João Batista a Zacarias, então ali e lembrando que Isabel era prima de Maria, então acho que ali aquela família ali sabia que iriam nascer ali dois espíritos ali muito importantes, né? Tem até uma parte da história que eu achei muito interessante, que quando os meninos já estão mais crescidinhos, né, Isabel vai retribuir a visita que Maria fez. E elas conta-se, né, que os dois meninos iam um pouquinho mais à frente conversando e as duas observando. E Maria diz que eles estavam conversando sobre o futuro do mundo, né, duas crianças. Então, para você ver já a envergadura moral que aqueles dois espíritos tinham, né, sendo Jesus, né, ainda um espírito puro. E aí eu gostei porque eu chamei de rede de apoio, porque eles sabiam, né, de que Jesus era portador, né, desses poderes mediúnicos, e eles estavam ali, principalmente Maria e José, para a proteção de Jesus, né, eles deveriam criá-lo, né, protegê-lo. Foi o que aconteceu logo nos primeiros anos, né, quando o anjo veio anunciar a José sonhos que ele deveria ir para o Egito. Eles vão para o Egito, tá tudo bem, volta do Egito, volta para Nazaré, criam, né, o menino Jesus, ensinando a eles, né, a vida do cotidiano, porque Jesus iria ensiná-los sobre a vida, mas eles estavam ali, né, principalmente Maria, porque depois, né, José, ele vem a falecer, não se tem mais notícia dele nas histórias, e só fica Maria acompanhando
Jesus. Então, como a gente já sabia, José, quando desposa Maria, ele já era um homem de uma idade mais avançada. Então, provavelmente, ele não viveu muito mesmo. Mas ainda ensinou um ofício para Jesus, ensinou o ofício de ser carpinteiro, né? Ensinou a ele a se manter. Né? Então, eles ensinavam Jesus e o protegiam aqui enquanto ele ainda era um menino. Né? E depois ele toma conta de Maria, porque ela não se casa mais, então Jesus passa a ser o representante na sociedade, né, de Maria, porque naquela época as mulheres precisavam de um representante. Se ela fosse uma mulher solteira, tem o pai, tem os irmãos que a representam na sociedade, mas se ela fosse uma mulher viúva, não ia dar muito certo. Ou ela se casava de novo, ou no caso de Maria, como ela não se casa, Jesus, sendo o seu filho mais velho, ele a representa perante a sociedade e ela ocupa aquele espaço, né, que aquela sociedade patriarcal deixava na época. E Maria sabia, sim, que ele era, né, o Messias esperado. Então, por ela saber, né, dos poderes mediúnicos que Jesus era portador, quando ela se vê naquela situação em que os noivos estavam sem vinho na festa, e isso na época seria uma vergonha, né, perante a sociedade, ela vai falar com seu filho para ele fazer alguma coisa. Então, é por isso. Certo, muito bem. Mas veja bem, quando ela pede isso a Jesus, quando ela recorre a ele, né? Ele diz a ela que não chegou a sua hora. Mas aí Maria dá uma de mãe, né? Ela mostra que é mãe, mostra que tem esse conhecimento que você acabou de falar, e fala para os serviçais fazer o que ele pediu. Irandi, você pode comentar um pouco mais sobre isso aí, sobre essa atitude de Maria? Olha, eu vou dizer o seguinte, Maria, pegando um gancho da Adelina ali, né? Maria sabia, sim, né? Porque senão não ia fazer essa pergunta, não ia pedir para Jesus. Né? Fica muito claro. Né? E João, no Evangelho de João, ele diz que Maria é um vaso precioso, escolhido, que fora chamado por Deus para criar e educar um filho do próprio Deus. Então, que ninguém sabia mais a respeito de Jesus do que Maria. Por tudo que a Adelina já explicou como foi, né, o anúncio. Emmanuel diz, né, no livro A Caminho da Luz, que Maria, que numa reunião 700 anos antes, se eu não me falha a memória, antes de Jesus vir, a reunião para escolher aqueles que viriam assessorar, como disse você aí, Adelina, uma rede de apoio. Uma rede de apoio, né? Para criar essa rede de apoio, né? Eles fizeram essa reunião. E Maria como mãe e José como pai são espíritos muito puros, porque não podia ser diferente. Como é que vai vir espíritos que não são qualificados para ser pai e mãe de Jesus e até os seus discípulos? Então, nós vemos que estava tudo muito bem preparado ali. Ela sabia. Agora, esta parte aqui de Jesus diz que não havia chegado a sua hora, é muito interessante. Eu fiz muitos estudos com os evangélicos, com os católicos, recorri à doutrina espírita e todos eles, nos artigos que eu encontrei, eles afirmam peremptoriamente que Maria sabia de como era Jesus, qual era o espírito de Jesus, sobre o seu messianato e o que ele estava fazendo aqui. Eles tinham certeza disso. Agora, existe uma coisa também. Nós sabemos, mas na hora em que as coisas acontecem, é diferente. Eu digo para você, Barbosa, você e a Adelina vão pegar um ônibus e vão lá na cidade, lá no centro da cidade.
Lá vocês vão fazer X, Y coisas porque é importante. Vocês sabem o que tem que fazer, mas na hora em que você vai fazer, não é igual ao que eu lhe pedi, o que eu lhe contei, mesmo que eu conte o que vai acontecer. É diferente você saber e vivenciar, não é? Concordam? Não é? Uhum. Então, Maria sabia. Não é? Estava começando a vivenciar o que ela sabia. Então, tem um texto do Estudos da Bíblia, escrito por Denis Alain, que ele diz assim: a vida de Jesus aqui na Terra não foi uma sequência de acontecimentos aleatórios, chegando ao fim na rejeição pelos judeus e a condenação pelo governo de Pôncio Pilatos. A vinda de Jesus ao mundo foi o culminar de um plano eterno determinado por Deus. Enquanto ele se sujeitou às necessidades dos seres humanos para fazer o sacrifício pelos nossos pecados, ele jamais deixou de ser o soberano Deus. Jesus andou nesse mundo com um plano traçado do começo ao fim, com toda a intenção de cumprir seu objetivo. Esse fato se torna especialmente evidente quando estudamos o registro da sua vinda no Evangelho de João, que Delina já nos disse como foi. Né? Então, vejam como como é interessante esse ponto, porque, assim, mas Maria sabia da divindade de Jesus desde que ele foi concebido. Ela sabia que Jesus teria poder para resolver o problema e ele o fez. Por isso ela foi lá e perguntou para ele. E ele disse, mas ainda não havia chegado a hora dele. Então, é um fato ainda que ficou bem evidente, porque João diz o seguinte: estava próximo à festa dos tabernáculos dos judeus. Explicando, aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Explicando o não chegou o meu tempo ainda, ele diz assim: este fato ficou ainda mais evidente um tempo depois, quando os irmãos de Jesus, ainda incrédulos, queriam que ele se manifestasse em uma das festas dos tabernáculos em Jerusalém. Jesus recusou, dizendo 2 vezes que seu tempo não havia chegado. Em João 7:2, ele diz assim: estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. No 3, disseram-lhe então os seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. No 7:4, pois ninguém que procure estar em público faz algo em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. No 7:5, pois nem os seus irmãos criam nele. No 7:6, então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre pronto. No 7:8, ele diz: subi vós para a festa, e eu não subo para esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Jesus esperou um tempo e subiu em oculto, aparecendo alguns dias depois no templo para ensinar. Em João 7:10 ele diz: mas quando os seus irmãos subiram para a festa, então ele também subiu, não publicamente, mas em oculto. No 7:14, Jesus subiu ao templo, já em meio à festa, e ensinava na sinagoga. No 7:15, então os judeus se maravilharam, dizendo: como ele sabe as letras sem ter estudado? Então Jesus esperou sempre o tempo correto. E diz que ele esperava o tempo em que recebia de Deus a autorização para fazer as coisas. Nos mostra a obediência. Né? Então, quando ele diz para Maria que não havia chegado o tempo, é que naquele momento não era o tempo. Mas ele recebe de Deus, né, a autorização para começar o seu trabalho. E ali, então, ele vai e começa a fazer a transformação. E Maria pediu porque sabia, porque se não soubesse, você pede alguma coisa a alguém que não pode fazer?
Ninguém pede isso. O que eu gostaria de deixar bem claro é que Maria era um espírito puro, né? Não é, né? Um espírito puro que sabia de toda a programação da sua reencarnação e fez exatamente aquilo que estava programado. São exemplos muito importantes para que nós sejamos obedientes e resignados diante de todas as situações, né? Então, é muito bonito isso. Eu acho assim, um ensinamento muito profundo que existe aqui. Okay? Eu achei também, né, que Maria, ela era uma médium, né, e o anjo Gabriel sempre esteve em contato com ela. Desde quando ela perde os pais muito cedo, né? E aí ela vai morar lá no templo. Então ela vai ser iniciada nas leis, e também porque ela era uma mulher diferente, eles contavam. Ela tinha uma inteligência diferente, né? Então eles essa menina ela pode ir para o templo, pode aprender sobre as leis do templo, então ela conhecia, né? Então ali você vê que ela já está sendo preparada para ser mãe do Messias, né? Desde muito novinha. E aí no texto também fala que o anjo fala para ela que quando ia chegar um tempo certo de que alguém iria pedir para desposá-la, e seria uma pessoa mais velha que ela deveria aceitar. Então, já estava até contando para ela como seria. E aí, realmente, quando José vai ao templo, né, e pede para desposar Maria, ela aceita, porque ela já até sabia de antemão. Então, aí mostra realmente, né, a envergadura moral que esse espírito tinha, né, de ser também assessorada pelos anjos ali, desde da tenra idade, né, e sendo preparada, né, para ser a mãe do Messias. Por isso que ela foi tão determinada, né, em dizer, façam o que ele pede. Então, é muito interessante, o Barbosa, também, uma coisa. A Adelina falou uma coisa importante, mas e que eu queria deixar bem claro para todo mundo assim. Gente, Maria foi assessorada pelos anjos. Nós também somos, todos nós. Não existe privilégio na criação, né? Ela estava assessorada por espíritos muito superiores. Nós estamos assessorados por espíritos muito superiores a nós. Né? Então, vejam, nós também temos essa capacidade de ouvir os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos. Toda religião nos diz que nós temos um anjo guardião. Todas. Mas ele está fazendo aqui, só guardar a gente, só segurar, só não deixar você cair, você não ser atropelado, você não cair no buraco. Oi, Adelina? De se machucar. Não, esse anjo, ele está ali para lhe assessorar durante a sua caminhada na vida, orientando, como orientou José. José, vá para o Egito. José foi para o Egito. José, faça tal coisa. José fazia. José, volte para tal lugar. Aí José ficou em dúvida, veja só, não é obediência cega. Aí ele falou, aí quando o anjo pede para ele voltar, ele fala assim, não, porque lá Herodes ainda vive. Aí, tá bom, então vá para Nazaré. E ele foi. Né? Esses anjos guardiões, eles nos dizem não exatamente o que nós temos que fazer, gente. Porque o que tem que fazer, somos nós quem temos que fazer. Ele mostra a lei de Deus para nós, os caminhos baseados na lei. E nós é quem temos que seguir este caminho. Nós temos o livre-arbítrio, né? Exatamente. Eles dizem o que você pode fazer, mas você é quem faz. Quem vai fazer isso? Muito bem. Olha só, a gente tem essa rede de apoio. Aqui, né, por exemplo, a gente tem a nossa família e tal, como Jesus tinha lá algumas pessoas que conheciam da missão dele.
Mas olha, também existe essa rede de apoio espiritual, que a gente não está dando muita atenção. Claro. E Jesus tinha, né, essa rede de apoio espiritual, que eram esses espíritos elevadíssimos, né, que cuidaram, junto com Cristo, né, de todo o planejamento dele para a vinda dele aqui na Terra. Né? Diz que ele demorou 2000 anos, tio, para conseguir descer a Terra, ou 1000? Não lembro agora. 1000 anos. 1000 anos. Gente, é muito tempo, né? Para conseguir, né, encarnar num corpo material, né, como o nosso. Mas a gente também tem, né, essa rede de apoio espiritual, como você estava falando, né? E a gente precisa, né, se dar conta disso, de que os planejamentos reencarnatórios são para todos, né? Jesus teve um, Maria teve, José teve, o Irandi tem, o Barbosa tem, eu tenho, meus pais têm, você tem. Né? Todos nós temos. E a gente não é colocado a esmo nesse mundo. Vai lá, vamos ver se evolui ou se não. Né? Não é assim, o amor de Deus por nós é muito grande. Então, a gente vem, nós temos o nosso anjo guardião, mas também nós temos os espíritos amigos, né, os espíritos afins, que querem ver a gente ter sucesso na nossa caminhada evolutiva. Então, eles sempre estão com a gente. Então, acho que é isso. Nós temos a nossa rede de apoio. Se você não tem a daqui, porque eu sei que tem pessoas que têm uma vida muito difícil, pode ser que elas não tenham essa rede de apoio aqui na Terra. Mas tenha certeza que você tem essa rede de apoio espiritual, porque Deus não te deixou sozinho. E é por isso que nós temos que prestar muita atenção, né? Aquelas intuições que nós temos, né? Faça assim, vá por aqui, haja dessa forma. E muitas vezes nós temos e não as valorizamos, né? Porque nós temos uma diferença de José e de Maria. Os anjos, os espíritos, não nos chegam para falar. Eles nos intuem, eles falam para o nosso pensamento. Eles mandam para o nosso pensamento, para que nós possamos agir como ele está nos orientando. Né? Muitas vezes nós temos essas intuições e jogamos fora. Mas continuando, Delina, Jesus diz a Maria: o que temos em comum, mulher? Né? Ou, seguindo a frase, como se diz, mulher, o que temos em comum? Para os nossos dias, né, soaria como insensível, como uma forma de respeitosa dele falar com ela. O que você nos diria sobre esse jeito que ele falou para ela, essa frase que ele disse para ela? Mulher, o que temos em comum? Ora, ela era a mãe dele, né? Por aí já tinha alguma coisa em comum. Mas aqui ele se refere quando ele diz isso. Mulher, o que temos em comum? Ele está se referindo à mãe dele. Mas, naquela época, era comum você chamar a pessoa de mulher, mas não como hoje, que soa indelicado, desrespeitoso. Naquela época, era o mesmo que fosse senhora. Então, ele estava dirigindo-se à mãe dele com respeito, né? E a gente não ia esperar nada ao contrário de Jesus. Ele nunca seria desrespeitoso com a mãe dele, né? Porque existiam até laços espirituais que os ligavam, né? Ela também era um espírito, né, de superior também. Então, ela entendia o filho dela e vice-versa. Então, existia aquele amor pela mãe dele. E eu achei outras frases que Jesus fala para ela, também se dirigindo a ela da mesma forma. Quando ele está na cruz, e aí é liberado que os parentes cheguem perto, então chega Maria, amparada por João. E ele olha para ela e diz também: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e fala: eis aí a tua mãe, né? Pedindo para que João cuidasse de Maria. Então ele também a chama de mulher. Né? Também teve outras passagens que eu achei em Mateus, no capítulo 15, ele fala assim: mulher,
grande é a tua fé. Na outra passagem em Lucas, no capítulo 12, ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, era um termo usual da época e que não denotava indelicadeza, né? Uhum. E aí eu também achei no estudo, uma frase que Kai Barchuti está comentando sobre a mesma coisa, e aí ele diz assim, ó: entretanto, não cremos que a troca de palavras entre Jesus e sua mãe, extremosa, fosse tal como se acha registrada na versão evangélica. Sabemos perfeitamente quantas traduções deformam e desnaturam as narrativas. Jesus não usou de aspereza com sua mãe, pelo contrário, a troca de ideias entre ambos não podia realizar-se sem a máxima cordialidade e respeito. Então, aqui, Kai Barchuti também fala que durante as traduções, né, que os evangelhos sofreram, desde aquele tempo que foram escritos pelos apóstolos, até os dias de hoje, né, nas traduções se perde muita coisa. Então, o que a gente faz quando não existe uma palavra? A gente tenta aproximar o máximo possível daquele idioma. E aí, colocou-se essa palavra mulher, que no nosso idioma português, né, soa desrespeitoso. Você não vai na rua e chama, ô mulher, que aí a pessoa vai ficar brava com você. Entendeu? Né? Não vai fazer isso, né? Mas naquele tempo, naquele idioma, eles utilizavam. Será que ela está legislando em causa própria aí? Não queria ser chamada de mulher? Não, para mim, eu acho que até isso é até um tema muito atual até hoje em dia, né? Porque as mulheres daquele tempo até hoje, né, para a sociedade, pelo menos aqui no Brasil, já temos alguns avanços para as mulheres, porque naquele tempo em que Jesus, né, e Maria viviam, a sociedade ela era patriarcal, a mulher ela não tinha um lugar na sociedade. Maria se destacou, por quê? Porque ela teve José, depois ela teve Jesus, e após isso ela também teve João. Então, mesmo assim, ela precisava ainda ser representada, né, por alguém só na sociedade, né? Espiritualmente, moralmente, a gente sabia que as pessoas a respeitavam e a veneravam muito. E na sociedade de hoje a gente está conquistando esse espaço de novo, porque eu acho que essa palavra mesmo, mulher, ela foi deturpada por essa realidade machista que a gente tem na nossa sociedade. Exatamente. Né? Eu não ligo ser chamada de mulher, eu sou mesmo, graças a Deus. Não é verdade. Eu coloquei esse pontinho de brincadeira aí exatamente para reprimir isso. De propósito. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda precisa lutar muito na nossa sociedade para conseguir o respeito, né? Que as mulheres merecem. Né? Quantas histórias a gente não sabe que hoje, se a gente passa ainda sobre os feminicídios, não é? E é um absurdo isso, né? Você não respeitar uma pessoa por ela ser uma mulher, por ela aparentar ser mais fraca, mais frágil, né? E isso não quer dizer nada. Quer dizer, possamos até ser, mas que nós saibamos respeitar o outro como ele é. Todos nós temos, né, o direito de viver aqui, não é verdade? A prova do que você está falando, eu encontrei também nos costumes bíblicos, né? E ela diz assim, é uma mulher, ela diz assim: a prova de que Jesus não demonstrou nenhuma desatenção para com sua mãe é que ele não hesitou em empregar a mesma palavra, mulher, em relação a Maria. Aí ele vai dizer, né, quando ela estava na cruz, ao confiá-la aos cuidados de João. O Salvador queria, pois, dar a entender que, por mais que ele desejasse atender ao pedido de sua mãe, o início do seu ministério não dependia da vontade dela, mas unicamente de Deus, cuja vontade deve ser sempre obedecida. Então, ele realmente, eu só quis complementar, ele termina assim: assim, pois, sem intenção alguma de censurar sua mãe, Jesus lembra-lhe um importante princípio.
ou da sua inteira dependência do Pai, sempre que tivesse que falar e agir como Messias, o Filho de Deus. Então, quando ele trabalha, ele é totalmente dependente do Pai, né? E eu achei que esse texto foi muito feliz, porque Jesus mostrou isso para nós, que ele era dependente de Deus, né? E ele diz assim, sempre que tivesse de falar e agir como Messias, o Filho de Deus. Então, ele só faria o que o Pai ordenou. Mas eu concordo com o Barbosa quando ele diz que ela dá uma de mãe, né? E ele dá essa resposta, mas ela aqui, ó, o lado mãe dela ali fala mais alto. Ela sabia também que ele iria trabalhar de acordo com a vontade do pai. Mas ela, como mãe... Mas eu sou mãe também. Mas é uma coisa compreensível, né? E assim, porque eu acho que ela sabia também que Jesus faria, entendeu? Ele sabe aquele quarto mandamento, honrar ao pai e à mãe? Ele estava ali honrando um pedido que a sua mãe fez a ele. Então, eu acho isso muito bonito também. Exatamente. Mas também tem um outro detalhe, né? Ela, como mãe, vai pedir, mas ela teve um detalhe muito importante. A falta de vinho seria um problema muito sério. Sim. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai e pede a ele, porque seria uma desonra para os noivos e tal, porque tiraria o quê? A alegria da festa. Né? E aí era uma causa muito justa para ela naquele momento. Eu achei uma partezinha no no livro do EAD, que fala exatamente isso que você está falando. Ele fala assim, ó, Maria revela os cuidados que as almas gentis têm para com as pessoas. Maria simboliza também a abençoada representante do sentimento reto, a mãe inspiradora da mensagem do Cristo no mundo. Então, ela representa o berço geratriz das mais belas iniciativas, do sentimento enobrecido, destituído de interesses pessoais, que age em sintonia com o pensamento superior. Então, o pedido dela não era para ela, era para o outro, né? Visando assim, eles vão passar vergonha, né? Ela não queria isso naquele coração gentil, nobre que ela tinha, né? E eram parentes dela, não queria que isso mal acontecesse com ela. E aí isso me faz até lembrar a oração, né, da Ave Maria, que tem aquela parte que fala, rogai por nós pecadores. Rogai a quem? A Jesus, o filho dela, né? Ela sendo uma intercessora, né? Então, quando a gente se vê em problemas, a gente tem muitas pessoas, né, que se lembra de Maria, né? Tipo, Maria, pede por mim, né, pelo seu filho, intercede por mim. Por quê? Porque quando ela pediu, né, aqui na nossa história, ele honrou o pedido dela. Então a gente cria aquela fé, não, mas se Maria pedir, ele vai me atender. O Divaldo conta que a irmã Dulce dizia para ele assim, peça para a mãe dele, que não tem filho que não atenda a mãe. Tem até aquela historinha, né, que diz que Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus, tem muita gente estranha aqui no céu que não passou pela porta. Aí foram pesquisar e encontraram lá no cantinho um buraquinho. Aí perguntaram, quem fez esse buraco? Aí disse, foi Maria, que ela estava botando o pessoal por aqui. Aí Jesus, deixa. Então, Maria, Jesus jamais iria de encontro a ela. Né? Sempre ela dá aquele jeitinho de mãe. Muito bom, verdade. Mas aí, continuando, tem uma pergunta que está me encucando nessa história. Um fato, aliás, está me encucando nessa história. E eu gostaria que o Irandir me esclarecesse isso aí. Por que, entre tantos, né, noivos, pais de noivos, as pessoas mais importantes da festa, Jesus mandou servir primeiro o encarregado da festa? Olha, isso não é novo, né? Ele era um cerimonialista,
né? Hoje, por exemplo, você vai fazer uma festa de casamento, você contrata uma empresa, essa empresa cuida de tudo, e tem a pessoa que ela é encarregada, né? Dos bolos, do doce, e elas provam as comidas para ver se está bom e tal. Essas são as pessoas. E naquela época, nós copiamos deles, né? Eles tinham lá, Continua. festa, tinha lá uma pessoa, e ele era esse encarregado. Agora, tem um ensinamento muito profundo aí. Porque Jesus segue a hierarquia daquele lugar. Veja que coisa mais importante. Ele podia fazer o vinho lá e falar, galera, tá aqui, ó. Vinho novo, bom, hein? Segura que Do isso bom, daqui é o melhor que tem. Feito por mim. Não. Ninguém viu ele transformar a água no vinho. Ele pegou, mandou, a Maria foi lá, fez aquele pedido. Mas, mãe, veja bem, não é hora, tal, mas, como o Barbosa colocou, e eu achei muito legal, duas coisas, né? O deu uma de mãe, né? E a rede de apoio. São duas coisas que eu vou guardar. Aí, ele foi pedir o quê? Para os serviçais encher aquelas talhas. Tem uma coisa muito importante nessas talhas. Elas são feitas de pedra. Aí, essas talhas eram para que eles fizessem a lavagem das mãos, dos pés, quando saíssem, voltar, porque eles lavavam muito as mãos e os pés várias vezes ao dia. Então, tinha 6 ali num canto, vazias, porque tinham mais, que era uma festa. Imagine, todo mundo se lavar, teria que ter, né? E nessas festas duravam o quê? Chegava a durar 7 dias. Meu amigo, hoje, para você fazer um casamento durar 7 dias, você tem que... Sem faltar vinho. Muita grana, para não faltar vinho. É. Né? Aí, estas taças, esses vasos, eles comportavam de 80 a 120 litros. Veja só. Ou tinha 480 ou 720 litros ali. E Jesus, Maria pede e vira as costas e sai. Olha só, é mãe mesmo. Pediu, virou. E tenho dito. Aí, Jesus pede e ela fala, ó, faz o que ele manda aí, virou as costas e foi embora. Eles vão encher aquelas talhas todas de água. E Jesus pede que eles saiam. E ali Jesus faz, então, a transformação das moléculas da água ali, né? E faz o vinho. Através do quê, gente? Da sua vontade. Jesus, ele foi o construtor do nosso planeta. Então, fazer vinho na água, para ele, não era grande... Primeira série, foi a primeira coisa que ele aprendeu. É do jardim. Então, ele faz. Aí ele chama novamente. Quem foram as testemunhas serviçais? Os serventes. Eles foram a testemunha de que aquela água que eles colocaram lá não era mais água, era vinho. E ele pede o quê? Para levar para o encarregado da festa. Porque esse era o cara que precisava realmente provar. E aí ele aprova ou não. E quando ele prova, então, ele fica estupefato. Né? Então ele vai dizer, nossa, mas vem cá, chama o noivo. O noivo, ele estava em pane, porque ele sabia que o vinho estava acabando. E tinha acabado. Vinha nego com a caneca na mão já quase protestando. Aí o noivo, ele diz, mas escuta, normalmente se serve o melhor vinho depois, e você serviu primeiro, e depois o vinho ruim, agora você serviu um vinho de primeira qualidade depois. E o noivo, então, eu acho que ele caiu o queixo, né? Como assim? Então, gente... Aí a festa continuou por mais 8 dias. Poxa, pensou 720 litros ou 480 litros? Do melhor vinho. Aí, Jesus nos mostra como ele segue, como ele é obediente a Deus e às leis humanas. Ele foi muito humilde, mostra humildade. Eu aqui, eu tenho que seguir as ordens da casa. Eu não posso mudar. Eu chego
não vamos fazer o podcast aqui, eu quero ditar as regras. Mas o podcast não é meu, o podcast é meu, da Adelina e do Barbosa. Eu não posso fazer nada sem estar consultando, sem estar conversando. Eu não posso chegar na casa do Barbosa e dizer, não, vamos trocar esse móvel aqui, porque eu não gosto da posição dele. Mas tem gente que critica. Eu acho que ficaria melhor ali. Ah, essa roupa em você não ficou bem, mas peraí, tio. Como assim? Né? Então, ele respeita. Nós chegamos para trabalhar nas empresas, 2 meses depois, a gente tem um novo regulamento, a gente quer mudar tudo, de acordo com aquilo que nós pensamos. Nós temos que seguir as normas que estão estabelecidas no nosso mundo, pelos políticos, em qualquer lugar que a gente for, pela religião que nós seguimos. Eu não posso chegar numa igreja e mudar lá. Eu não gostei do altar aqui, eu acho que tem que ser ali. Não. E Jesus mostrou que, naquele momento, né, com aquela atitude, ele nos mostra humildemente que ele segue as determinações. Podia mandar servir para o noivo, para o pai do noivo, para a mãe da noiva, chamar a mãe dele, mãe, vê se você gostou do que eu fiz. Não. Ele mandou para a pessoa certa, o encarregado da festa. Muito bem. Então, gente, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Já? Que pena, né? E eu gostaria que a Adelina e o Irandir fizessem um comentáriozinho sobre a situação. Jesus levou os discípulos nessa festa. Então, eles presenciaram, já tiveram ali a primeira demonstração, né, de quem era Jesus, de quem era o mestre deles naquele momento ali. Isso, com certeza, ficou ali. Então, vocês podem comentar um pouco sobre isso, sobre a saída também dos discípulos a essa festa? Então, ali naquela festa, né, acho que foi uma das primeiras que os discípulos participaram com Jesus, porque ele estava formando o grupo dele ali ainda, não tinha nem todos, se eu não me engano, acho que na Bíblia fala, acho que tinha os 6 primeiros, enfim, tinha os primeiros discípulos, né, que Jesus já tinha convidado, né, e eles estavam ali, então foi o primeiro milagre que eles viram Jesus fazer. Para Maria devia ter sido normal, porque ela já conhecia do poder do filho. Ela pode não ter ficado espantada. O tempo dela de ficar maravilhada com o filho já tinha passado há muito tempo. Agora ela já sabia o que ele podia fazer. Mas para aquelas pessoas ali que estavam vendo pela primeira vez, realmente essa palavra milagre cai como uma luva, porque, como o Irandir falou no comecinho, né, significa estar maravilhado. Então, eu acho que eles também, quando viram aquele feito, eles ficaram maravilhados, né? Ele fez uma transmutação ali de moléculas, impondo ali a sua fé, a sua vontade, e não é normal, né? Vou se eu pegar aqui a minha aguinha, nem pela minha vontade eu transformo num Nescau. Porque eu tô muito longe. A gente não consegue dominar minha sede, né? Não consegue. Né? Então, imagina para aqueles homens ver um feito como esse, isso porque eles não tinham nem visto 1% do que Jesus podia fazer, né? Porque depois eles iam testemunhar as curas, né? Que eram feitos muito maiores, né, do que a transmutação das moléculas, a multiplicação, né, dos pães, eles iam ver milagres ali que eles não iam duvidar nunca mais, né? Então ali eu acho que já é o pontapé inicial do início da fé, sabe, daqueles homens em Jesus ser o Messias. Então, acho que no começo, quando ele faz o convite, a gente vê nas histórias, né, que eles ficam muito maravilhados com a figura de Jesus, pela imponência que Jesus tinha, naquele magnetismo pessoal, e eles começaram a seguir Jesus, mas eu acho que ainda eles tinham uma dúvida, será que esse cara é ele mesmo? Será? Não sei o quê. E aí, depois dos fatos que eles vão começando a vivenciar, né, vivendo com Jesus, aí não resta mais dúvida, ele é o Messias. E eles precisavam ter
esses testemunhos, né, para fortificar a fé deles, porque Jesus sabia que eles eram as pessoas que teriam a missão depois de levar a palavra dele quando ele não estivesse mais entre nós. Né? Jesus tinha noção da missão dele, que iriam durar aqueles 3 anos, né? Que ele não iria ficar para a gente, ele não iria ficar com a gente 90 anos, morrer velhinho, não era essa a missão dele. Ele precisava dar testemunhos muito vivos dos ensinamentos que ele tinha. Então, toda a vida de Jesus, ela foi baseada em exemplos, né? Então, ele falava e ele fazia, né? Para não restar dúvida no coração das pessoas, principalmente nos discípulos. E aí você vai vendo que através nesses 3 anos, eles vivenciando os exemplos que Jesus dava a eles, até conversando quando eles tinham dúvidas e tudo mais, eles vão se transformando também, né? Se você pegar os apóstolos, no dia que eles começaram a seguir Jesus, para o último dia, ou até depois dos 40 dias, quando Jesus volta, fica com eles, explicando tudo que ele tinha feito nos 3 anos, eles são pessoas completamente diferentes em 3 anos. Né? Mas por que eles são pessoas completamente diferentes? Por todos os fatos que eles viram, que eles presenciaram, que eles também participaram, né? Porque Jesus ensina eles também a curar os doentes, a expulsar os demônios e tudo mais, porque ele fala, né? Vós sois deuses. A gente também tem esse poder, não é claro, né? Como a gente fala, no nível que Jesus tem, né? Porque ainda somos seres imperfeitos, mas nós temos esse poder, né? A palavra, né? Ontem eu vi uma frase muito bonita. Ela falava assim: as palavras são fortes, mas uma oração tem poder. Acho que era basicamente isso. Mostrando que através de uma prece, de uma oração que a gente faz ao nosso Pai, que a gente pede a intercessão de Maria, tem poder aquelas nossas palavras ali. Então, Jesus já vem ensinar até sobre isso, até sobre a oração, até sobre as palavras que a gente fala no dia a dia, né? E ele foi ensinando, exemplificando tudo isso, e aqueles homens foram percebendo. E é claro que muitos deles até não tinham, às vezes, a capacidade ou dimensão de entender o que era o reino dos céus e tudo mais, mas acho que ao final mesmo, quando Jesus cumpre a missão dele, que ele volta ao reino dos céus, eu acho que aí eles compreendem sim. Então, isso foi de extrema importância para os apóstolos. Verdade, Delina. No texto, né, respondendo a pergunta, eles não presenciaram, né? Eu já falei que eles não presenciaram, não mostra ali que ninguém presenciou. Mas eles Jesus provaram o vídeo. Provar. Então, eles souberam depois, né? Porque a rádio Peão, ela saiu, né, ali, né? Não, a rádio serviçal, vamos botar a rádio serviçal. A rádio serviçal saiu ali dizendo, né? Olha, eu não tinha vinho, era água, e ele transformou, né? A coisa mais legal, né? Jesus levou os discípulos também ao casamento, porque você poderia levar convidados ao casamento, né? Não tinha convite impresso para você mostrar na portaria, então você podia entrar, está comigo, está com Jesus, imagina, né? Que ele era amigo da família, então ele podia levar, e ele levou lá 6 ou 7 discípulos, né, que já estavam com ele lá. Com certeza estava João, Tiago, estava Pedro, estava André, estava também o Mateus, que era Levi, né? E devia ter mais outros lá. Mas eles também não citam quem está. Mas esses foram os primeiros a serem convidados. Então, que legal, ele levou eles na festa. Tem um filme que está na Netflix, eu não sei pronunciar o inglês, mas eu acho que são Os Escolhidos, como chama dele?
The Chosen. Acho que é isso. Mostra esta cena, é muito bonito, é muito legal de ver, né? A surpresa deles, de todo mundo, porque a falta de vinho era patente, ninguém traria vinho tão rápido para lá, né? Então, era uma espécie de chácara onde eles estavam, né? Então, eles estavam... E no filme mostra direitinho, é legal de ver. E quem puder assistir, assistam, né? Porque é muito interessante da gente ver como esses apóstolos, eles aconteciam com ele, como é que eles ficavam assim meio estupefatos diante disso. Eu ficaria. Jesus... Oi? Eu ficaria. Não é. Mas é uma coisa maravilhosa, uma pessoa que você passa a admirar, né, pelo aquilo que ela mostra, vai falando, e de repente pelas suas atitudes, e aí ele vem e faz um que nós chamamos de milagre. Aí é uma coisa que a gente, né, aí fica mais ligado a ele, então, né? Então, os seus discípulos, eles passaram, né? Tem uma citação aqui que diz que eles passaram a ter uma fé mais viva. Ele diz em João, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: antes, porém, no início do versículo, João afirma o seguinte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Então, eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus fez. No filme, eles mostram ele saindo da festa do casamento, e quando eles estão caminhando, eu não sei se isso é a realidade que está na Bíblia, mas eu não achei, procurei, mas não achei. Por quê? Porque os evangelistas, eles colocaram, não numa ordem cronológica, eles iam colocando os fatos, né, de acordo com o que eles achavam mais importante. Todos eles, né? Então, não tem uma ordem cronológica, não é uma história cronológica. Aconteceu isso, depois aquilo. Em alguns momentos até se coloca, mas não são todos, na maioria não. Mas no filme mostra eles saindo da festa e aparece um homem no meio da campina onde eles estão andando, com lepra. E aí eles pedem: não, mestre, não se aproxime. E Jesus vai se aproximando, conversa com o homem, ele pede, e ele diz, né, se o senhor quiser, me cure, o senhor tem o poder de me curar. E ele foi levado por uma mulher que conhecia Jesus, e aí Jesus cura. Aí, então, meu amigo, se transforma água em vinho, cura um leproso, é o cara. É esse mesmo, gente, tá certo. Então, é muito bonito isso. Aí eles têm, assim, a certeza, eles já pela conversa deles, já estavam, né, convictos. Na hora em que eles presenciam isso, eles têm a certeza. Mas eles só vão realmente tomar consciência, porque eu acho que é extremamente humano e natural, eles só vão tomar consciência depois que Jesus ressuscita. Aí, dos 40 dias, para mim, Irandir, eu acho que foram assim os dias mais importantes e que realmente todas as dúvidas, e eles conseguiram completar todos os seus ensinamentos, que culminou no Pentecostes. A partir daí, você vê uma mudança radical em todos. Eu tenho Pedro como modelo de uma mudança assim. Pedro até ele não entendia muito, né? Até eu achei no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Quando Pedro pergunta para Jesus sobre esse fato, ele estava na festa. Ele estava na festa. E aí ele pergunta para Jesus, né? Por que ele transformou a água em vinho, né? Porque, assim, ele estava com aquela preocupação que o vinho, né? Ele embebeda as pessoas, né? E, né, não seria de bom tom para o Messias, né? Tipo, dar
bebida alcoólica numa festa. Então ele estava com essa preocupação. E eu até anotei aqui a resposta que Jesus deu, porque foi muito bonita. Ele fala assim, ó: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. Aí essa parte é muito bonita. Estou com meus amigos e os amo, a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Então, Jesus aqui está dando um ensinamento sobre a amizade, né? E é tão bonito, eu achei muito bonito isso, porque quando a gente estiver com os nossos amigos, né, vamos ser alegres, vamos trazer alegrias para eles, né? E a gente comentou isso no começo, né, que Jesus era essa pessoa alegre. Quando ele estava nesses momentos de descontração, ele queria ver todo mundo alegre, ele alegrava, né, o ambiente, ele dançava, né, ele era uma pessoa sociável. Exatamente. Gostava de estar com as pessoas, né, e fazê-las felizes. Então, eu achei bonito isso, ele explicando, por exemplo, não se atenha a esse fato, né, porque é uma bebida alcoólica. Tanto é que o vinho fazia parte da cultura daquele povo, né, e a falta dele traria até vergonha para os noivos, seria um problemão. E Jesus faz aquilo de bom grado, né, a um pedido da mãe dele, que não queria ver sofrimento naquela festa, terminar uma festa tão bonita, de que é alegre, né, de uma forma tão trágica. Então, ela não queria isso. Exatamente. E você falou uma coisa interessante, porque essa resposta é linda e maravilhosa, né? Porque o casamento, Jesus vai se referir muitas vezes ao casamento, o casamento simboliza, né, o nosso matrimônio com Deus. E Jesus é o noivo, né? A nossa comunhão com Deus é através de Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esta história ela tem diversas nuances muito interessantes. Passa pelo casamento, pelo vinho, pelas humildades, pelos exemplos que ele nos dá. E naquele momento, então, houve essa união entre ele e os discípulos e aqueles que viram e passaram a segui-lo. Então, ele fez, naquele momento, foram muitas coisas, né, que aconteceram. Sim. Muito bonito. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final desta vez, realmente, do nosso podcast. E eu pediria a Adelina para fazer as suas considerações finais. Eu queria agradecer pela oportunidade de ter participado desse podcast com esse tema tão legal, que a gente descobriu muitas coisas bacanas. Eu gosto muito de pesquisar sobre Maria, principalmente, e descobrir, né, como ela é esse espírito mãe mesmo, até hoje, né, intercedendo por todos nós. Então, achei muito bonita a história. Muito obrigada, Barbosa, por ter sugerido esse tema. Muito obrigada, Irandir, pelos ensinamentos aqui que eu recebi, porque eu acho muito legal isso, que a gente também participa e aprende. Esse aqui é o lado bom. Esse é o lado bom, exatamente. E eu vou encerrar aqui com uma frase que eu achei de Emmanuel, e ele fala assim, ó: também nós estamos na festa de noivado do Evangelho na Terra. Somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, que nós sigamos o conselho de Maria e façamos tudo que Jesus nos ensina, para sermos mais felizes. Muito bom, Adelina. Muito Fiquem obrigado. com Deus, fiquem na paz de Jesus e até a próxima. Irandir. Olha, eu estou muito feliz que esse tema ele é muito profundo e mais feliz ainda na pesquisa em encontrar em todas as religiões
coisas muito parecidas com o que nós estudamos na doutrina espírita, né? Corroborando aquilo que nós estudamos na doutrina, e eu tenho pesquisado muito, né? E também o tema me ensinou demais, inclusive eu estudando, eu sempre estava dizendo a vocês que eu estava apaixonado pelo tema, porque ele tem uma profundidade, muitos exemplos, muitos ensinamentos que Jesus nos deixou, que Maria nos deixou, que me encantaram, né? Eu vou agradecer também ao Barbosa, né, por isso, e também vou encerrar com uma frase aqui, que ela é de Martim Peralta. Vou pegar só essa frasinha. Sou o princípio de todas as coisas, eu vos falo. Deus é amor, Jesus é amor. Deus governa o universo, que é a Terra. É minúsculo departamento. Jesus é o mandatário do Pai neste mundo. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo podcast. Muito bem, Irandir, muito bem, Adelina. Quero agradecer a vocês dois, né? Nossos ouvintes, nossos assistentes, né? Nossos telespectadores, vamos dizer assim, do YouTube, puderam perceber o quanto nós nos dedicamos para fazer esse trabalho, nos debruçamos sobre pesquisas, para trazermos o máximo de esclarecimento que podemos para os nossos amigos que estão do outro lado da telinha nos vendo. E gostaríamos que vocês se inscrevessem no nosso canal do Lar Ismael, no Spotify, no YouTube, certo? Amazon Music. A Amazon Music, que agora é o nosso mais novo de forma de acessar vocês. E interajam conosco, façam perguntas, nos mandem mensagem, porque isso nos vai mostrar se nós estamos chegando até vocês. Se vocês querem que... Então, meus amigos, interajam conosco, mandem vídeos, sigam o exemplo do nosso irmão Leandro. Está aí no nosso vídeo, está dizendo como nós chegamos até ele. Então, sigam o nosso irmão Leandro e façam o mesmo, mande suas perguntas, mande seus vídeos, e nós postaremos e responderemos aqui. E seguindo a Adelina e ao Irandir, vou também terminar esse podcast agradecendo ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga e a todos que nos assistem, que estão conosco, que torcem por nós. Com uma frase do poeta, e este poeta, eu sinceramente, eu amo esse cara, né? Humberto de Campos, poeta e jornalista. E ele diz o seguinte: agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da conversão. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Fiquem todos com o nosso Mestre Jesus, nas graças de Deus e no colo da nossa Mãe Maria. Beijo a todos do coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Estamos aqui com o irmão Leandro, que vai nos falar o que está achando, porque assiste e qual o melhor episódio do quadro Conversando sobre Jesus. Oi, amigos. Eu tenho acompanhado, né, há alguns meses, né, esses estudos aí pelos podcasts, e na realidade são dois estudos que foram feitos que eu destaco, sobre Maria Madalena e esse mais recente sobre Judas. Muito interessante exatamente conhecer bem a história deles, né? Primeiro a Maria Madalena, porque naquela época a gente sabe que as mulheres não tinham essa expressão, né? Então, até mesmo entre os apóstolos, né, ela não era considerada. E sendo ela a primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição e trouxe a boa nova para os apóstolos, né? Então, essa história dela, bem contada, né, pela forma como foi, mas esse esclarecimento todo dado para a gente foi muito legal.
E também a questão do Judas, né? Visto como traidor, né? Mas a gente sabe que nenhum dos apóstolos foi escolhido ao léu, né? Então tinha algum motivo. E Judas, né, nesse estudo, a gente viu exatamente essa nova postagem, essa nova mostra, ou esse novo lado de razão pelo que Judas fez, né? Na realidade, a gente vê um estudo onde Judas também se viu traído, né, pelo Sinédrio. Né? E as 30 moedas, na realidade, representam exatamente naquela época a forma que você dá a informação, né? Que é uma forma livre, tá certo? Mas muito bom, aconselho realmente a vocês acompanharem, porque é muito bom, muito esclarecedor. Parabéns a todos. Obrigado, Leandro, e continue nos assistindo.